galera! Eu me chamo Joelma Souza, sou cria da Maré e trabalho como coordenadora na Redes. Que discussão necessária e maravilhosa com grandes mulheres potentes que nos ajudam a refletir sobre os dias atuais, não é verdade? Então, para fecharmos com chave de ouro, daremos continuidade com o território de partilhas com a nossa excelentíssima Conceição Evaristo e a incrível J. Mombassa. Não percam! Eu me chamo J. Mombassa, eu sou um artista indisciplinar, o que significa que eu faço um monte de coisa, dentre as quais escrever é um aspecto muito importante, mas também ler é um aspecto muito importante da minha prática. E por isso eu estou extremamente honrada e movida de estar participando dessa conversa, essa conversa com a Conceição Evaristo, quem eu devo apresentar, mas eu sinto que eu vou falhar inevitavelmente na apresentação, porque não só porque a Conceição dispensa apresentações, como também porque a grandiosidade da sua presença, da presença da sua voz, né, e da sua escrita no plano do pensamento preto brasileiro é algo que eu, desde a minha posição, não consigo mesmo narrar com precisão. Então, o que eu posso dizer, né? A Conceição é uma imortal dos nossos corações, é uma voz fundamental para que a gente recomponha, né, ou componha uma história mais que colonial ou anticolonial e preta, desde o contexto brasileiro. É uma escritora apaixonante na maneira como conduz a escrita e as palavras, e também, eu estava até falando disso agora há pouco, tem uma coisa que me encanta, e aí eu já começo até a puxar o papo que eu vou lançar, que eu gostaria de lançar para começar, e é uma coisa que me encanta muito, e que eu acho que sempre me atraiu muito os seus escritos, Conceição, que é a sua relação com a dor. O lugar da dor na sua escrita, ou o modo como a sua escrita desloca o lugar da dor, reconhece, faz jus, narra, cria um arquivo para dar conta dessa dor que a história brasileira tão facilmente deixa de lado, mas faz isso num movimento que sempre me pareceu muito bonito e muito necessário, que é um movimento de atravessar a dor, de trazer a dor para atravessar a dor, para viver com a dor, para seguir vivendo com a dor, para encontrar a vida também lá nos momentos de dor. E para afirmar essa vida, para afirmar essa pulsação dessa vida. Isso é uma coisa que sempre me levou muito pro seu trabalho, pro seus textos. E foi algo que eu pensei quando eu estava pensando em como começar essa conversa. Eu pensei, poxa, queria tentar conversar um pouco a partir desse lugar da dor, porque a gente está vivendo num momento em que ele se impõe a nós de uma maneira tão intensa, né? E aí, quer dizer, a gente está lidando com tantas situações limite, né, no mundo social. Quer dizer, situações que a gente já vem lidando há muito tempo, então que não são novidade nesse sentido, mas que de alguma forma estão presentes agora e estão ganhando intensidade, desde os colapsos naturais, até as formas de colapso social, até os modos de perseguição política que se atualizam, as formas de brutalidade. Quer dizer, todos esses atravessamentos que compõem a história da vida preta no Brasil, da vida indígena, da vida trans no Brasil, né? Todos esses atravessamentos, eles estão, de alguma forma, agudos, inflamados agora. E eu tenho uma coisa, um lugar da sua escrita, que eu sempre busco quando eu me vejo diante dessas intensidades da dor. E é um lugar que está no texto Aiolu, a alegria do nosso povo, acho que é assim que chama. Que é um texto que está no
no Olhos d'Água, e tem um momento que é o final, que é um presente que você dá para a gente, e que é uma semente, é um modo de fecundar a nossa vida, que é quando você escreve assim: e quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Então, eu sempre pensei na ambiguidade desse gesto, né? Enquanto um olho chora, acolhe a dor, sente a dor, o outro espia o tempo, à procura de solução, buscando escapar da dor, reconstruir-se depois da dor. E quando eu estava pensando sobre como as poéticas negras, tanto de mulheres, podem criar mundos que não cabem, né, no modo binário de ser, ou seja, como é que essas poéticas criam mundos não binários, em que a gente não está guiada, né, pelos opostos, pelos binários, a gente faz uma conta maior. E eu fiquei pensando como esse olhar, a poética desse olhar, com que você termina o texto de Aiolua, né, o olho que espia o olho que chora e espia o tempo procurando a solução ao mesmo tempo, né? É um olhar que é sério binário, é um outro olhar. Não é um olhar binário, não é um olhar só da dor, a dor como nosso sofrimento, o que nos despotencializa, né? Mas também não é um lugar do procurar a solução que ignora a nossa dor. Então não é um lugar que vai tentar resolver as coisas ignorando a nossa dor. Não, a dor está presente, mas esse desejo, essa insistência na vida está presente também. Então, enfim, eu queria começar dizendo um pouco para você disso, de como essa dádiva que esse texto traz chega para mim, como é que ele informa isso, e talvez, assim, para te convidar a trazer sua voz também para essa conversa, eu pensei em te perguntar como como o seu olho espia o tempo agora, diante do que a gente... Como você tem sentido todos os atravessamentos de agora? E como seu olho espia o tempo? Primeiro, eu não posso deixar, né, de dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, né, com você, Mombasa, com o público que vai estar conosco, relembrando, inclusive, o nosso encontro agora vocês já estão em Portugal. E como o meu olho, né, espia, né, como o meu olho espia o tempo agora. E para mim ele espia a partir da frase, né, desse último conto. E que, aliás, eu fiz questão também de colocar esse último conto porque eu queria apontar à criança possibilidades numa saída, porque todos os outros contos também bastante a presença da dor também, mas a presença da luta, e eu queria terminar com um conto que fosse mais esperançoso. E essa esperança, ela nasce justamente a partir de uma vida nova que aflora, né? Quando essa comunidade reconhece que a fecundação, que eu insisto muito, né? Que a fecundação continuaria existindo. E acho que olhar o tempo com esse olho que chora, mas com outro olho que está aberto procurando a solução, eu acho que isso é muito próprio de sujeitos, de comunidades, de povos que tiveram a sua história atravessada pela dor. Eu acho que se a gente não encontrasse uma solução a partir do nosso próprio corpo, e aí quando eu falo da fecundação, eu estou dizendo dessa fecundação, que esse corpo gere, independente de ser, como é que fala, de ser o ato da maternidade ou não, essa maternidade física, mas quem gere essa fecundação é o corpo, né?
quando, por exemplo, quando você acolhe uma pessoa, esse acolhimento passa pelo corpo, né? Inclusive pelo gesto mesmo. Você vai ali, muitas vezes você retira a pessoa do relento, você acolhe, você abraça, não agora nesses tempos de pandemia. Então, eu acho que a única coisa que o sujeito, que o sujeito atormentado tem, que o sujeito dolorido tem, a única coisa que ele tem é o corpo. A única coisa que ele tem. Na maioria das vezes, ele não tem mais nada, né? Esse corpo, ao mesmo tempo que ele está dolorido, que ele está machucado, mas é nele também que você vai encontrar a salvação. E aí, isso me lembra para um texto que eu já li há muito tempo também, que é um texto que me parece Estereótipos de Negros na Literatura Brasileira, de Alberto Baeta Musa. E ele vai dizer, tem um momento no texto que diz o seguinte: quando o colonizador batia os africanos escravizados, muitas vezes, enquanto eles estavam sendo castigados, eles choravam. Então, criou-se um estereótipo de que negro não sente dor, porque negro apanha e canta. Mas o que o colonizador não sabia era o seguinte, que em determinadas culturas tradicionais africanas, há um princípio filosófico que você não pode se entregar à dor. Quanto mais você se entrega à dor, você se fragiliza. E também você perde o contato com as forças da natureza, que são as forças que te fortificam, né? Que te ressuscitam diante da dor. O que o africano escravizado fazia quando ele estava apanhando? Ele cantava, mas não porque ele não tivesse sentindo a dor. Era uma maneira justamente dele se reequilibrar diante da dor. Era um olho fechado, era um olho que chorava por causa da dor e era o outro olho que cantava, né? Não porque a dor não existisse, mas cantava justamente nesse movimento de reerguer. Então, eu enxergo também esse momento com esses dois olhos. Você não nega a tristeza, você não nega como é que fala? A própria impotência, mas, por um lado, também você busca a potência de uma outra forma. E o que nós temos? Né? O que nós temos? Nós não temos mais nada a não ser esse corpo. E acho que hoje é mais do que nunca, né? Nesse corpo que a gente vai buscar a solução. Acho que o corpo é o primeiro lugar da dor, da esperança, do desespero, do afago, do ódio, né? Tanto é que quando como que o ódio do outro é transferido para nós? Justamente querendo dizimar o nosso corpo. Nossa, estou aqui pensando um monte de coisa. Pensando nesse desejo de aniquilar o corpo, né? Que é o desejo colonial, branco, digamos assim, né? De um certo fundamentalismo cisgênero também, né? Ou do normal, né? Esse desejo de aniquilar o corpo, todas essas formas históricas e atuais de poder com as quais a gente tem que se relacionar por força da reprodução mesmo do mundo colonial, né? Ainda apesar de estarmos aqui. E eu fico pensando nesse desejo de aniquilar o corpo como desejo de aniquilar o ponto de conexão também, né? Porque tem uma filósofa estadunidense preta chamada Hortense Spillers e ela trabalha bastante com a noção de carne, né? Ela vai para o lugar da carne, para pensar a carne, assim como que claro que ouvindo isso eu já penso na Elsa, né? A carne mais barata, né? Já não é a carne preta como ela está cantando agora. E eu penso em todos esses lugares da carne e eu fico pensando
E eu sempre, quando leio Hortense Spillers, ou quando penso sobre a carne, eu penso sobre a carne como um contínuo, sobre aquela parte do meu corpo que é o seu corpo, do seu corpo que é o corpo da sua comunidade, e nessa relação. Isso me devolve para um lugar de pensar a fecundação e pensar o acolhimento, né? Num lugar que tem a ver com esse ponto de conexão que é a carne, esse ponto de conexão que aquilo está no corpo, que aquilo tenta aniquilar. É por isso, isso é uma coisa sobre a qual eu nem sempre gosto de falar, mas tem um ponto comum em grande parte dos assassinatos a pessoas trans, especialmente travestis negras empobrecidas no território brasileiro, que é a repetição do gesto de matar. É a repetição do gesto de matar. É o fato de que é como se aquela brutalidade não se contentasse com operar de uma única vez, mesmo que o corpo morra fisicamente, biologicamente naquele momento. Então, é a repetição dos gestos assassinos. E aí uma coisa que eu fico sempre pensando quando eu penso nessa repetição, é claro, é a brutalidade, é o desejo de aniquilar, é esse ódio que está espalhado pela sociedade brasileira e não só brasileira. Mas eu também penso que nesse gesto, o que está escondido ali é um desejo de matar o que não morre. Porque o corpo também, ou um corpo individual, o corpo de um sujeito, né? Ele pode até morrer, né? É certo que ele morrerá. Mas tem alguma coisa que habita naquele corpo, e que habita em nossos corpos, que é justamente isso que não morre. Que é isso que eles vêm tentando matar há tanto tempo, há tanto tempo. E aí eu fico pensando nessa coisa muito bonita que você falou sobre como também essa relação com a dor, e com a impotência da dor, ela acaba inventando, de alguma forma, uma outra forma de potência, que é essa que vai sendo buscada, que está aí manifestada, como você traz, nesse canto, né? Que os brancos leem como algo que está separado da dor, porque os brancos só conhecem a dor e o analgésico e a tentativa de, né? Então tem aí uma outra relação com a dor que acaba produzindo uma outra força, né? E aí eu fico pensando, não sei, eu tô aqui pensando mesmo a partir do que eu te ouvi dizer, pensando sobre se há outro tipo de poder sendo fecundado, né? Porque a gente também está vivendo um momento contraditório no qual corpos pretos, indígenas, trans no Brasil, nesse momento, começam a... Não começam, né? Mas, assim, há formas de acesso que têm se intensificado no presente, assim, né? E eu fico me perguntando não sei se você concorda com isso, mas se essa relação com a dor não produz também uma outra forma de poder, uma outra forma de habitar o poder e de agir com o poder. Não sei se isso te toca de alguma maneira. Eu acho que essa forma também de se relacionar com a dor, e ela provoca, né? ela sem sombra de dúvida, ela provoca novas formas de enfrentamento e novas formas de fortalecimento, sim. E eu quero voltar um pouquinho, né, aquilo que eu estava dizendo antes, né, das culturas colonizatórias lerem, né, o sujeito africano como um sujeito que não sente dor. E como essas culturas elas são imperativas, e como essas culturas que organizam, né, uma sociedade em que muitas vezes nós somos, quer dizer, na maioria das vezes também as nossas possibilidades de romper com essas sociedades também são de formas muito, muito alternativas. Essa leitura
que o corpo negro não sente dor, ela foi muito nociva também, e principalmente para as mulheres negras em determinadas situações, aonde se correu o mito, nesse mito que negro não sente dor, há pesquisas que comprovam que as mulheres negras são aquelas que sofrem, que ganham menos anestesia na hora do parto, porque o corpo negro, né, está preparado para a dor. E, ao lado disso, também se criou um outro imaginário que eu vejo uma juventude quebrando muito com esse imaginário. Foi criado o imaginário que a mulher negra é forte. E, como tal, a gente aguenta tudo, né? Ela está no centro da família, ela não tem problema, ela resolve, ela faz tudo. Este imaginário que cria essa fortaleza para as mulheres negras também foi um imaginário que foi construído no processo de escravização, porque nos processos da escravização, para as mulheres negras também não houve essa divisão de serviço para homens, serviço para as mulheres. Há uma ilusão ou há uma má informação que as mulheres negras eram escravizadas somente dentro da Casa Grande. Não, as mulheres negras também elas eram escravizadas nos campos de plantação, elas eram escravizadas nas minas, inclusive as mulheres negras grávidas trabalhavam já na mina, no serviço de peneiração do ouro e coisa e tal. Então, as mulheres negras também eram obrigadas, né, eram escravizadas dentro desse trabalho. Então, isso tudo cria o imaginário das mulheres negras fortes. O que eu tenho dito que esta fortaleza criada a partir de um olhar do poder sobre nós, essa fortaleza nós não temos, nem queremos, né? Nós temos também as nossas fragilidades humanas, as nossas angústias, nossas dores, as nossas paixões, né? As nossas angústias amorosas que não se resolvem, as nossas dúvidas existenciais, como todas as pessoas. Então, essa fortaleza que nos animaliza, a gente não quer, a gente não assume. Mas há uma fortaleza, Mombassa, que essa eu tenho insistido. Essa existe, é essa que nós criamos. Entende? É essa fortaleza que o momento de dor nos permite a chorar com um olho e com o outro buscar a solução, né? Essa fortaleza é a fortaleza que a gente tem e que o sujeito e as coletividades sempre ameaçadas, elas têm como pulsão de vida. Tá? Então, eu acho que é essa pulsão de vida que faz com que acabe com o nosso corpo físico, mas não acaba com esse processo de fecundação que a gente deixou, inclusive, na sociedade brasileira. Entende? Ontem eu estava no seminário me ajuda aí, Ludmila, pesquisadores negros, que são tem uma grande maioria muito jovem, com idade para serem meus filhos e meus netos. Então, o que eu vejo? Por um lado, há uma juventude, um número muito grande de jovens negros que são exterminados, mas há uma pulsão de vida numa outra parte da população que estava ali ontem, que está num processo de
de renovação e de assunção de vida e de briga pela vida. Não, hoje, por exemplo, a gente pensa a quantidade de sujeitos indígenas, né? O que aconteceu com os indígenas na América Latina, que nem deveria ser chamado de indígenas, né? Os habitantes naturais, os primeiros da Terra. Houve uma disseminação muito grande, né? Grande, uma covardia, como a América Latina é criada. Mas você vê hoje lideranças indígenas jovens e potências tão jovens que é preciso, o poder mandatário tem que estar sempre alerta. Eles têm que estar sempre encontrando formas de derrubar o nosso corpo, né? Ou estar sempre encontrando formas de parar a nossa fecundação. Só que a nossa fecundação não passa só pela fecundação física. Eu fiquei pensando algumas coisas assim, sobre esse outro jeito de fecundar, né? Eu tenho me dedicado muito a trabalhar com ficção científica, né? Um lugar que eu tenho estudado, me interessado, começado a escrever também. Nunca tinha escrito conto, por exemplo, né? Então agora estou começando a escrever conto porque eu tenho me interessado pela ficção científica. Mas, assim, eu não me interesso por qualquer ficção científica. Eu me interesso pela ficção científica preta e aquelas outras tradições que, como a ficção científica preta, estão menos preocupadas em explicar como as coisas vão piorar e mais preocupadas em inventar e sonhar com os modos como nós atravessaremos o que quer que coloque na nossa frente. Então, assim, são tradições da ficção especulativa que usam a especulação, usam o futurismo, como o afrofuturismo e outras tradições, né? Futurismos indígenas, enfim, outras tradições que estão aí presentes, mas que usam essas estratégias da literatura e da criação fantástica, especulativa, etc., para sonhar com os modos como a gente vai viver, como a nossa posição de vida vai se refazer, né? E eu estou absolutamente interessada nisso. E tem uma coisa que aparece entre as pessoas que trabalham com ficção científica preta em geral, mas que aparece em vários outros espaços de sociabilidade, vamos dizer assim, e de pensamento preto, de pessoas jovens, não só pessoas jovens, uma ideia de que as possibilidades que nós agora vivemos, elas foram sonhadas, né? Elas foram sonhadas por nossos ancestrais. E que logo a nossa vida, ela mesma, é uma obra de ficção científica, né? Tem essas duas acadêmicas, editoras pretas, estadunidenses também, que é a Valida Marisha e a Adrienne Marie Brown, que elas organizaram uma antologia de contos de ficção científica escritas por ativistas. E aí, na apresentação dessa antologia, que se chama Octavia's Brood, que como legado de Octavia Butler, que é um dos sóis da ficção científica preta estadunidense e, para mim, também é muito importante. Mas nesse texto, elas falam um pouco sobre isso. Elas falam, nós duas, como duas acadêmicas negras, nós somos o sonho daquelas pessoas escravizadas que um dia imaginaram um mundo no qual elas já não ocupavam o lugar que elas ocupavam ali, já não estavam escravizadas, elas já não estavam inscritas pelaquela forma de brutalidade. Então, nós somos esse sonho, nós somos a materialização desse sonho. Para mim, isso tem muito a ver com esse lugar da fecundação sobre o qual você estava falando, né? Um lugar da fecundação que tem a ver com os sonhos, mas também com as escritas, né? Com as formas de imaginação, né? Tanto o sonho que a gente tem
a noite, quanto o sonho, que é nosso propósito de vida, quanto também a imaginação preta, como um lugar onírico, num certo sentido, né? Por mais que não seja, não onírico no sentido romântico, né? Mas como um lugar mesmo de um sonho, de uma ativação, que é no sonho, mas é também espiritual, se a gente pensa, porque tem a ver com o inconsciente, tem a ver com o invisível, tem a ver com aquilo que a gente não tem palavra para pôr, mas tem a ver com o exercício constante de criar e de fecundar essa possibilidade de vida, fecundar a vida preta onde quer que a gente, sempre que a gente possa, onde quer que a gente possa. E assim também estendendo, fecundar a vida trans onde quer que a gente possa, fecundar a vida indígena onde quer que a gente possa, fecundar essas vidas que os sistemas de opressão sobre os quais a gente vive não querem que exista. A gente tem o trabalho de fecundá-la. E eu sinto que o sonho, o lugar do sonho é um lugar de muita força para isso, né? Quer dizer, o lugar da imaginação. E eu te ouvi já falar sobre isso, e também já te ouvi falar uma vez, ontem, na verdade, eu estava vendo uma entrevista sua, que eu não lembro agora qual é, mas estava no YouTube, e você falava assim, algo como, escrever para mim é um jeito um jeito de eu me curar, ou algo assim, ou de eu não adoecer. Acho que era assim. Era tipo, escrever é um jeito de eu não adoecer. E aí colocar esse registro. Eu fico pensando, enfim, nessa força, que eu acho que é a força a fortaleza que você descreveu. Que não é uma fortaleza que se opõe à fragilidade. Não é o cultivo da força que é o massacre da fragilidade. Não. É um cultivo de uma força que a fragilidade está lá dentro também. Que a fragilidade é também uma expressão dessa força, né? O fato de que a gente tenha nossos dilemas e, enfim, não sei, fiquei pensando tudo isso meio que porque eu gostaria de te ouvir pensar nesse lugar do sonho, da imaginação, com a escrita e com essa fecundação das vidas pretas que o seu trabalho faz, que a gente está tentando fazer aqui nessa conversa também. Olha, quando você falou dessa vida, né, da ficção científica, eu achei interessante a ficção científica, porque há momentos que eu tenho a impressão, acho que não só eu, várias pessoas têm essa impressão, que nesse momento a gente está vivendo uma ficção científica de mau gosto, né? De mau gosto. E quando eu não li a Otávia, eu tenho um livro até, mas não li ainda. Quando você pensa, eu acho que quando é o texto dela que eu desconheço, mas pelo que eu entendi você dizendo agora, que na verdade poderia pensar a ficção científica como algo que os nossos ancestrais, ou uma vida que os nossos ancestrais desejaram e se realiza, e esse algo se realiza agora. Eu penso muito nisso, né? Eu acho que isso abre a possibilidade da gente pensar nesse tempo espiralar, né? Que é o tempo de algumas culturas, ou talvez, não sei se eu posso dizer todas, né? Mas é o tempo de algumas culturas arquétipas, né? Em que o ancestral ele que coloca o novo no mundo, né? E a gente vê muito em imagens, né? Aquele pai ou aquela mãe que está segurando a criança para o infinito, normalmente nas fotos das culturas africanas, a gente vê o homem oferecendo, né, a criança por o infinito, mas ao mesmo tempo está invocando, né, as forças ancestrais. Então, esse tempo espiralar, né, que o novo está em contínuo movimento com o mais velho. E eu acredito, sim, que essa vida, que uma vida sonhada, ela pode ser concretizada, ela pode ser realizada em vidas futuras, né? Os que os nossos ancestrais não experimentaram, hoje nós experimentamos.
inclusive a própria condição de liberdade. Né? Quantos dos nossos se foram ainda no processo da escravização, mas acreditavam que para o futuro os mais novos, como a gente acredita também no futuro, eu acho que por mais desesperado que nós estamos nesse presente, a gente acredita que uma vida futuro vai ser melhor. Tanto é que a gente continua aí fecundando. Né? A gente não desiste de trabalhar, não desiste de pensar, não desiste de criar, não desiste de buscar outras formas de vida, porque a partir do momento que a gente não acreditasse nisso, a gente cairia numa esterilidade, né? Numa esterilidade física e também essa esterilidade emocional também. Pode ser assim, eu acho que a gente pode fazer uma leitura da ficção científica como uma projeção. O mundo futuro é aquele mundo que já foi projetado anteriormente. Né? Eu acho que isso é muito visível nessa situação científica. Agora, eu acho que a ficção científica, antes de tudo, ela lida com o dado da esperança. Eu acho que ela lida com o dado da esperança, e não é aquela esperança vaga, não, mas de uma esperança de que o desejado pode acontecer. E as culturas tradicionais sabem muito bem disso, né? O desejado pode acontecer. Tanto é que determinados desejos você nem veicula, você nem fala, né? Porque vai que a força do fazer acontecer escute. E aí eu acho que trazendo para o momento atual, por isso que mesmo na política, tanta gente gritou, fora Ciclano, fora Beltrano, você está entendendo? Porque sabe, se não da força da palavra, mas da necessidade que nós temos também de crer na força da palavra, né? Na força do desejo, na força do sonho. E não é só esse sonho, esse lugar onírico, não. É aquele sonho... Porque eu acho que quando nós sonhamos com aquilo que nos é de direito. Quem sonha com a liberdade está sonhando com aquilo que é de direito. Entende? É inteiramente diferente você sonhar com a liberdade do que você sonhar, por exemplo, você agora aí começa a sonhar que você vai voltar para o Rio de Janeiro e vai comprar 5 mansões na Zona Sul. Mas tem gente que vive nesse sonho. Não é? Mas eu acho que você sonhar por uma vida digna, você sonhar por liberdade, e você... Aí eu acho que esse sonho fecunda esse acontecimento, sim. Fecunda. Eu acho que talvez o sonho ele fecunda a vida e vinga a morte. Eu fico vendo, isso não nem vou citar nomes, nem vou citar exemplos brasileiros, não. Nós temos exemplos brasileiros, mas eu quero sair para um exemplo estrangeiro, porque o exemplo brasileiro que a gente tem ainda está à procura de justiça. Então, eu vou sair para exemplos estrangeiros. Quanto de fecundação em termos de luta, em termos de afirmação negra, surgiu após a morte, por exemplo, de um Luther King, de um Michael Jackson. Entende? Como essas mortes também, e como a morte, né, desse homem que morre asfixiado, é doloroso, mas você vê o mundo inteiro se revisando, né?
Agora, o doloroso é que essas mortes não precisavam existir. Né? Elas não precisavam existir. Não é preciso que a gente chegue a interceptar a vida dessa forma para que a gente continue fecundando. É isso que é doloroso, entende? É isso que é doloroso. Mas é para pensar que em determinada situação a morte não foi vã. Uhum. Né? A dor que ficou para trás, né? Os não livres nos fizeram ter um desejo, um desejo mesmo por essa liberdade. Uhum. É como se essa liberdade para nós, isso eu acredito mesmo em termos de espiritualidade, meu tio me dizia muito isso, cada um de nós que se liberta, a gente traz todo um contingente. Às vezes, Mombasa, eu ficava pensando também, e isso para mim foi muito visível, porque o continente africano é um continente tão jovem. Como tem criança no continente africano? Aí você pode pensar, bom, a poligamia como é que fala? Provoca isso. Você pode pensar o islamismo, né? Impedindo controle de natalidade. Você pode pensar isso tudo. Isso tudo tem uma influência, lógico. Lógico. Eu acho que só o sistema de poligamia, né, que dá a facilidade do homem ter 5 filhos com uma mulher e mais outro, só isso também explica. Mas há uma necessidade, para além disso que a gente vê, que a gente computa, que a gente analisa, há uma necessidade do continente africano ter sempre essa renovação. Entende? Precisa de uma juventude, precisa dessa fecundação africana. E você vê que hoje também, em termos de fecundação de ideias, o que o continente africano está trazendo para a gente pensar, está trazendo para o mundo ocidental pensar. Não é pouca coisa, não. De fato. Estou muito tocado aqui, pensando nessa força do sonho que se fecunda, pensando sobre a importância dessa força, de como ativar essa força, assim, né? Sobre o trabalho de ampliar mesmo a nossa esfera do sonho, aquilo com que a gente pode sonhar também. Porque, às vezes, uma coisa que eu fico pensando muito é o modo como tem um ataque à imaginação, tem um ataque à imaginação negra, tem um ataque às imaginações dissidentes sexuais de gênero indígenas. Esse ataque que é feito para que a gente consiga, para que a gente não consiga sonhar para além do que é possível sonhar, desde a nossa posição, né? É algo muito recorrente, né, nas trajetórias de criadoras pretas, por exemplo, né? Esse lugar a primeira luta, uma das primeiras lutas que tem que fazer é a luta para poder aceitar que é possível sonhar aquele sonho. Porque há tanto que diz, não é possível fazer isso, não é possível ir por ali, não é possível. E aí tem esse sonho que precisa insistir de alguma forma, que vai sendo fecundado, mesmo quando alguns de nós desistem do sonho. É como se ele fica ainda ali latente para que seja sonhado. E aí eu fico pensando nesse lugar que é um lugar de treino do músculo da imaginação, que é um lugar de ampliação das possibilidades imaginativas. E eu sinto, e eu sei, pelas coisas que eu escuto e que eu aprendo através da escuta e do contato com outros pensamentos para além do meu, que ampliar o escopo da imaginação, como você mesmo estava falando, né, tem a ver com o futuro, com o novo, né? Se a gente pensa o futuro como
esse lugar, mas tem a ver com essa força ancestral, logo tem a ver com a dimensão da memória. E aí, quando você falou do tempo espiralar, sabendo que o tempo espiralar é uma articulação que está presente em várias cosmologias, pensamentos, tradições e práticas filosóficas e criativas, mas eu pensei direto na Leda Martins. E pensei nela por pensar também nas dádivas do pensamento que ela articula, né? Da noção do tempo espiralar, que ela elabora ali a partir de todas essas referências. E tem uma coisa, tem um texto dela que chama A Performance em Tempo Espiralar, que é um texto que eu tenho voltado muito ultimamente, por ser um texto que me ajuda a afirmar uma ruptura, né, com a linearidade do tempo, com a linearidade de passado, presente e futuro. Mas também tem uma coisa muito bonita que esse texto diz, lá para o final dele, que é algo assim, que de alguma forma o tempo espiralar ele mostra como, embora a memória não seja total, é impossível lembrar tudo, o esquecimento também não é. É impossível esquecer tudo. Tem algo na memória que resiste. E é claro, ao pensar nisso, eu sou devolvida para o seu trabalho, que é um trabalho que tem uma relação muito profunda e muito bonita com a memória. E que uma das coisas que também... Eu lembro quando eu comecei a ler, quando eu li Ponciá, Vicente, quando eu li Becos da Memória, foram 2 livros que me marcaram muito, né? E que eu já li nessa minha experiência migrante, né? Tendo ido embora quando já estava prestes a sair do Brasil para virar migrante. Então, foram coisas foram livros que eu carreguei comigo, mas eu tinha a impressão de que eu estava lendo a história. E não porque eu estou confinando a sua criação a um realismo, a um lugar. Não, é profundamente poético, profundamente imaginativo, é especulativo, é visionário, mas é um envisionamento da história que o Brasil, quando eu falo Brasil, a hegemonia brasileira que construiu a história hegemônica do Brasil, não conseguiu escrever, não permitiu escrever, que se fosse escrito. Mas essa sensação de estar lendo história e sabendo que é ficção, enfim, me fez pensar muitas coisas. Me fez pensar, claro, nesse lugar da memória, e dessa memória que não se deixa apagar completamente, mas também me fez pensar nessa possibilidade que eu considero bastante radical, tanto como uma pessoa que pesquisa e viaja na ficção especulativa, mas também como uma pessoa não binária. Eu acho bastante radical, que é um momento de indiscernibilidade entre ficção, realidade, ficção, história. E esse momento, essa borda friccionando, é algo que possibilita muita coisa. Enfim, e eu fiquei também lembrando disso enquanto te escutava agora. E quando você fala do Tempo Espiralar de Leda Martins, Leda Martins mesmo que eu li, para pensar esse tempo espiralar, pensar essa memória e o esquecimento. Aliás, a Leda tem uma poesia muito bonita também, que ela vai falar da memória, acho que é Solstício que chama a poesia dela, sobre esquecimento, né? E também pensar que você esquece. Eu me lembro que esse poema de Leda, ela fala até do vazio da memória, acho que é ela mesmo, acho que esse poema dela que fala do vazio da memória. E esse vazio da memória também, ele é constituído, né, justamente pelo esquecimento e por também vestígios, né, vestígios dessa memória. E aí, pensando nisso tudo, memória, tempo, esquecimento, eu me lembro que em Ponciá Vicêncio, quando começa com a personagem contemplando o arco-íris, e eu fui criada justamente ouvindo dizer que menina que passava debaixo do arco-íris virava menino,
Bom, aí passou. Aí foi preciso eu chegar no Rio de Janeiro, muitos anos depois, e conhecer as narrativas de Candomblé, dos orixás, e aí eu conheci a narrativa de Oxumaré. E fui realmente pensar em Oxumaré, né, como o habitante das águas celestes, aquele que está no arco-íris. E aí, Mombaça, o que foi que eu descobri? Minas é um estado extremamente católico. E esse ditadinho corre no interior de Minas. O que eu percebi? Que, na verdade, a minha família, quando a gente fala de passar debaixo do arco-íris, vira menino, era uma referência ao Oxumaré. Só que o mito já se perdeu. Né? A origem do mito já se perdeu. Minha mãe repetia aquela história sem saber. A gente repete esse Minas sem saber. Tanto é que Carolina Maria de Jesus traz isso também para o livro dela. Tanto em Diário de Bitita, como também em Quarto de Despejo. Então, o que se percebe? Há um esquecimento, mas não esquece tudo. Alguma coisa fica no inconsciente coletivo, sei lá, alguma coisa fica ali recalcada, que a gente perdeu a origem do mito, mas o vestígio do mito estava lá. Por que passar debaixo do arco-íris? Minha mãe nunca ouviu falar no mito de Oxum, quer dizer, nunca ouviu falar. Minha mãe, provavelmente, ela não ouviu falar no mito de Oxumaré, porque ela vem de uma tradição católica, mas nas dobras dessa tradição católica tem alguma coisa que a memória não apagou. E aí ela vai ser reconstituída de uma outra forma. E aí eu quero voltar lá, inclusive, à própria ficção científica. Entende? Que poderia ser um local também de reconstituição de pedaços dessa memória. Tem um texto muito interessante de Alain da Rosa, não sei se você conhece Alain da Rosa, de São Paulo. Foi um texto que ele ganhou que ele ganhou um prêmio, tem muitos anos esse texto dele, deve ter uns 20 anos, que ele ganhou um prêmio e ele conta uma história de uma empregada que queria aprender a ler. E é interessante que tem um personagem nesse texto de Alain que, quando ele arma aquele personagem numa linguagem super moderna, numa linguagem bem urbana da periferia de São Paulo, mas quando ele constrói aquele personagem, você vê no fundo daquele personagem, me parece que é um mito de Ogum, se eu não estou enganada. Entende? Então, eu acho que a literatura, né, ela retoma esses vestígios da memória. E você falando da ficção científica, agora eu fiquei curiosa, porque pode ser um bom local para se explorar isso. Né? Tem um outro livro também, que esse livro é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, que se chama As Mulheres de Aleduma. As Mulheres de Aleduma, eu vou lembrar o nome da escritora. Esse livro também já tem mais de 20 anos. É mesmo, esse livro ele tem que ser retomado porque é ficção científica brasileira. Há mais de 20 anos, As Mulheres de Aleduma. E você vê que ela retoma vários mitos africanos. E ela reveste de uma outra forma. As Mulheres de Aleduma, oh meu Deus do céu, de uma menina baiana, ali em França. Procure esse livro. Não sei nem se você vai achar, porque deve ter sido também pequena produção. Eu acho que eu tenho esse livro, foi Selma que me emprestou, mas tem como a gente mandar imprimir para você, se você quiser.
Eu achei falando sobre, ainda não achei o livro, mas já achei pessoas falando sobre aqui. A vantagem da internet, né, gente? Pois Ninguém não hoje é? fica sem desconhecer nada, só se quiser. Ai, tanta coisa na minha cabeça, mas eu fiquei, tem uma coisa que eu sinto sobre a ficção científica ou a ficção especulativa, né, para usar, né, tem até mais abrangente, é que ela tem a ver com o modo ela reorganiza o nosso modo de perceber o presente, assim, né? Ela lida com as possibilidades que estão em jogo. Então, tem um movimento de antecipação quando a ficção especulativa se volta para o futuro, que também tem muita ficção especulativa que se volta justamente para outros lugares do tempo, né? Mas quando ela se volta para o futuro, tem um movimento de antecipação que é feito a partir de uma leitura do que está presente, uma leitura das forças que estão aqui, né? Eu costumo até brincar que essa intuição que a gente usa para ver como é que as coisas vão se desenrolar, ela é quase como um superpoder na ficção científica, porque ela é quase, quer dizer, o que é a premonição, se não um jeito de ler as forças que estão em jogo aqui agora. A premonição é isso, mais do que necessariamente a adivinhação daquilo que vai ser, né? Mas é porque a ficção especulativa ela permite a gente lidar com aquilo que não está ainda. Mas, ao mesmo tempo, e por nos permitir lidar com aquilo que não está, ela também nos permite lidar com os e se que a gente encontra pela história. Peraí, mas e se o mundo tivesse operado, e se esse contexto tivesse sido construído de outro jeito? E se, quer dizer, e as e se são também uma retomada dos sonhos, dos projetos, das pessoas que viveram antes de nós, né? Quer dizer, e se aquela ideia que estava sendo elaborada ali, naquele momento, ela tivesse ganhado tons, né, no mundo, no modo como a sociedade se organiza? O que teria acontecido? Então, essas são questões assim que são muito generativas para a ficção especulativa, para o exercício de criação da ficção especulativa, e que também nos permitem reencontrar os vestígios dessas possibilidades e elaborar a partir delas, né? E elaborar alguma e imaginá-las, escrevê-las, sonhar com elas, continuar aquele sonho que está ali, que a gente só encontrou o vestígio, né? E isso é profundamente necessário e importante quando a gente está lidando com essa história, né? Que é a história queimada, que é a história rasgada, que é a história escondida, né? Que é esse arquivo que só tem resíduo, que só tem vestígio, que é essa dimensão residual, né, das nossas histórias. Elas, de alguma forma, elas são um terreno... A dor está lá de novo, né? Apesar da dor que elas também carregam, elas são um terreno generativo e de geração para o exercício da imaginação, né? Para o exercício de imaginação que se compromete com fecundar a nossa vida, né? Que é um exercício de imaginação a favor da vida preta, uma imaginação a favor e a serviço, né? Da soberania indígena, a serviço de uma outra relação com a terra, a serviço da existência de corpos trans que têm o direito de existir como bem entendem. Quer dizer, quando a imaginação é colocada a serviço disso, a gente tem um campo muito vasto, que não é só o futuro, porque a gente também pode reler e reconceber, né? Eu fico pensando no impacto que o seu trabalho tem, por exemplo, no modo como a gente recompõe coletivamente a relação com história. Que a história, eu sinto isso muito forte, que essa história posterior à abolição formal da escravatura, né? Que é a história da
integração, e tudo eu estou botando entre aspas, porque é claro que a gente sabe que os processos estão todos regados por violência, né, colonial e recolonial, né? Então, mas o que eu penso é isso, assim, tem uma história das nossas subjetividades, ou das subjetividades que brotaram no Brasil, apesar de tudo, que é através de textos como o Ponciá, como Becos da Memória, por exemplo, que é essa memória de alguma coisa que é até, como dizer, né, que é anterior ao texto, né, que o seu livro, ele tem uma relação com a memória, ele faz um movimento de memorialização, mas que chama a ficção para a conversa. Porque sabe que essa memorialização é uma que tem que fazer os vestígios brotarem, né? Fecundar nos vestígios essas memórias. Fecundar a partir dos vestígios essas memórias. Tem uma outra escritora preta estadunidense chamada Saidiya Hartman. E é muito interessante, ela tem esse texto chamado Vênus em Dois Atos. Esse texto recém está sendo traduzido para ser publicado no Brasil, e recém foi traduzido numa obra de um artista jovem, preto, brasileiro, carioca, né, o Yuri Cruz, né, que ele traduziu o texto e fez uma cena chamada Vênus como Anastácia. O Yuri Cruz é aquele artista que tirou a máscara da Anastácia e fez os santinhos. E aí, Yuri Cruz recentemente fez esse trabalho, né, que é uma cena toda online, que era Vênus como Anastácia, pensando a partir do texto da Saidiya Hartman, Vênus em Dois Atos, como lidar com a história da Anastácia. Mas por quê? Porque nesse texto, a Saidiya, ela olha para um arquivo e olha para uma história. Ela diz assim: ela olha para uma história impossível de contar, que é a história de duas meninas pretas a bordo de um navio escravista. E o que ela encontra quando ela olha para essa história é uma impossibilidade do arquivo dar conta de narrar aquela história sem reproduzir a violência que configura aquela história. Então, assim, ela não vai encontrar no arquivo nada que restitua a vida ou o sentido de humanidade, a dignidade daquela vida. Porque o arquivo, ele foi construído como uma extensão daquela brutalidade. Foi construído para guardar a brutalidade. Então, o que ela faz quando ela olha aquilo? Ela diz, ela propõe, na verdade, um método. E o método que ela propõe é chamado fabulação crítica. Esse é o método. E ela diz bem assim, diante de um arquivo que não me permite restaurar o que precisa ser restaurado aqui nessa narrativa, o que eu posso fazer é fabular criticamente a partir do arquivo. Então, ela fabula. Então, ela vai no limite do arquivo e é como se o que ela encontra é o vestígio, que é o nome da mulher, da menina, é uma jovem. Ela pega esse vestígio e transforma ele num broto, né? Poeticamente falando. Transforma ele num broto de onde nasce uma memória, que é uma memória fabulada, mas que não é menos real por isso. Ou que não é menos nossa, ou não é menos importante, né? Por isso. Não sei. Esse método está só lá, no texto dos anos 90, eu acho, mas anteriormente ele está presente nessas criações literárias, assim. Eu acho que é isso. Claro, estou falando da Saidiya porque ela, de alguma forma, escreve o método. Transforma numa ferramenta que eu posso usar agora. Mas, assim, essa operação já está sendo feita. A gente já está fecundando os vestígios e transformando eles em brotos de plantas que vão proliferar a nossa vida, né? E eu acho que essa possibilidade de você pegar esses arquivos tão doloridos, né, e reconfigurar esses arquivos, né,
embora as pessoas achem muito doloroso, e eu amei o dia que eu vi o Santinho do Yuri, já com a Anastácia com a máscara rompida, porque há tempos que eu venho escrevendo justamente essa possibilidade de você falar através da máscara e você fala com tanta veemência que você rompe com a máscara. E eu penso muito isso também junto com o texto da Espiva, que pode o subalterno falar, né? Que naquele texto fica mais ou menos indicado que não pode, mas eu acho que pode falar. Né? E para mim fala justamente, para mim a Anastácia, ela vai falando através dos orifícios da máscara. E como que a Anastácia vai falando através dos orifícios da máscara? Quando a própria imagem de Anastácia é apropriada em situações que não significam silêncio. Quer dizer, quando tem um grupo de meninas de hip hop que se intitulam as Anastácias, quando a escola de samba homenageia a Anastácia, quando nos anos 70, não sei se você chegou ter lembrança disso, ouviu falar disso no Rio de Janeiro, a gente ia ali para a porta da igreja dos homens pretos de cor, tinha um dia de domingo que era uma missa de Anastácia. E ali, depois da missa, rolava batuque, comida baiana, dança na porta da igreja, tanto que incomodou tanto que a imagem de Anastácia foi retirada da igreja, dos homens pretos, dos homens de cor. Então, isso também, esse trabalho está numa dissertação de mestrado também, já há bastante tempo, de Mônica, esqueci o sobrenome dela, mas é fácil também achar na internet. E aí eu lendo essa tese, a impressão que eu tenho é justamente isso. A Anastácia vai falando, né, o que seria um arquivo da dor, né? Você pode fazer uma outra leitura desse arquivo, né? E o Yuri faz isso quando a Anastácia já aparece sem a máscara. Só que eu imagino isso paulatinamente, entende? Vai forçando, foi forçando, até que um dia essa máscara explode. E aí, pensando nisso tudo, né, pensando na memória, e como também essa memória nossa feita de esquecimento, e como a gente tem que criar essa memória, talvez, né, e aí eu penso muito também isso a partir de uma leitura de alguém que estava teorizando sobre literaturas do Caribe. Eu não sei se é o Glissant, sinceramente, eu não sei se foi o Glissant, que muita coisa também eu li foi com o Glissant. Que fala, acho que foi o Glissant mesmo, foi o Glissant, sim. Nós, os afros diaspóricos, não estão em busca de um tempo perdido, como propõe Proust. Nós estamos em busca de um tempo que não foi sonegado, de um tempo que foi abortado. O nosso tempo não foi perdido, é como se tivesse... como se o processo afrodiaspórico provocasse um hiato, aí eu vou para a Leda, né? Provocasse um hiato nesse tempo espiralar. O que a gente tem que fazer? Preencher esse tempo. E aí entra justamente a ficção, né? Talvez, mais do que nunca, para nos suportar, a gente inventa uma tradição. Tinha uma coisa que era essa, assim, né? Que eu acho que é o mal entendido da Spivak, né? Porque ela fala que o subalterno não fala para afirmar que o dominante não escuta. Isso. Porque é tudo um problema de escuta. Nunca é um problema de fala. Eu acho que tem um efeito performativo que ela quis gerar e dizer o subalterno não pode falar,
Mas é porque, na verdade, tudo que ela está falando é isso. O subalterno não pode ser escutado ou lido. Onde é que esse problema está? Não está na fala, está na escuta. A fala subalterna se faz. Mas justamente acho que o perigo do erro de interpretação de Spivak é dar a impressão que o subalterno nunca fala, né? E também eu acho que é uma outra questão, é que a gente precisa também estar atento às várias formas do subalterno falar. As várias formas, entende? Do subalterno falar. E a gente sabe disso, né? Uhum. As várias formas do subalterno falar. Aliás, esse é um título muito bonito. Se a gente escrever um ensaio sobre essas falas, as várias formas do subalterno falar, ou da subalterno falar, leva a isso mesmo, né? Porque eu acho que tudo isso que a gente está falando, e essa imagem que você traz da Anastácia falando, né, ela me lembra até um trabalho que eu entendo como um trabalho que, de alguma forma, fecunda o trabalho do Yuri, por mais que, mesmo que não seja diretamente, é o trabalho da musa Michelle Mathieusi, que ela performa, ela perfura o próprio rosto, ela põe a máscara ali, perfurada, é um trabalho que é duro, porque tem muita dor na visão, mas o culminar da performance dela é tirar essa perfurações e tirar a máscara. E quando ela tira a máscara, ela sangra, mas ela sangra e ela faz um movimento, o trabalho chama Experimentando o Vermelho em Dilúvio, né? Que é um trabalho que está aí, atirado, tem essa dimensão gradual que a sua imagem articula, porque tem a ver também com inventar esses outros modos de falar e outros modos de escutar também. Porque o que várias formas, essas várias falas subalternizadas, né? O que elas pedem, o que elas exigem, o que elas demandam são outros modos de escuta, outras práticas de escuta, outras práticas de leitura, né? Pensando nisso, também tem um poema de Edmilson Pereira de Almeida que se chama Os Arturos. Leia, Os Arturos. É muito interessante também como ele vai dizer dos Arturos em silêncio e vai dizer os tambores dos Arturos estão tocando em silêncio. Muito interessante, muito interessante. Todas essas imagens poéticas, né, que na verdade habitam nossa existência, né? Eu acho que tem uma dimensão dessas nossas existências que eu acho que o seu trabalho no modo como lida com o cotidiano traz muito fortemente é o modo como a brutalidade está também. Eu não quero de maneira nenhuma reproduzir uma imagem romantizada de nada, né? Mas eu não quero ignorar os modos de atualização da brutalidade nem pretender que nós não sentimos isso, mas tem uma poética que emerge, que são esses tambores que tocam silenciosamente, essas vozes que passam os buracos da máscara. É assim que a gente tem transmitido os nossos sonhos, né? Desde esse lugar, mesmo que a gente tenha que se proteger da violência que vem, mas os sonhos estão sendo transmitidos através dessas outras ondas. Da minha parte, o que eu queria dizer assim, é que eu acho que a gente fez uma conversa muito bonita. Pode partir para considerações finais, caso haja alguma coisa. É como eu sinto, mas também estou aberta a continuar falando, se você quiser. Não, eu não tenho. Passou alguma coisa aqui na hora que vocês estavam falando, eu pensei, mas passou. A minha preocupação é de pensar se era isto que você queria. É que são as várias formas de falar sobre o assunto. Então, eu me sinto bastante satisfeita com essa conversa. Assim, eu acho que essa conversa está cheia de presentes, de dádivas, de elaborações preciosas que, de fato, ajudam a gente a pensar de uma forma
que não é binária. E para mim, esse é o ponto. Para mim, o que é mais do que estar refletindo sobre as identidades, que é um trabalho que eu considero importante, mas eu acho que tem sua hora, tem seu... Eu, pelo menos, entendo que tudo isso foi muito nutritivo. A minha sensação é de nutrição. Estou grata a você. Ponto de vista, a gente arrasou. Assim, é assim que eu estou me sentindo. Então, eu vou dizer que eu estou muito feliz de ter tido essa conversa com você, Conceição. Eu te agradeço imensamente pela generosidade das suas elaborações, pelo seu tempo de estar aqui, por todas as referências brilhantes que você trouxe. Eu já anotei um monte de coisa. Também quero agradecer ao festival, o pelo convite. Dizer que eu me sinto muito lisonjeada de estar no meio de tantas mulheres e tantas pessoas incríveis que estão compondo essa programação. O festival segue depois disso e espero que tudo corra bem. Enfim, desejo o melhor para que a gente siga fecundando essas vidas tornadas impossíveis pela brutalidade colonial, as vidas pretas, as vidas indígenas, as vidas trans, as vidas não binárias, a vida das travestis, que a gente siga fecundando essa vida e sonhando a favor dessas vidas. Eu acho que é isso que eu fico muito forte, que fica muito forte dentro de mim depois dessa conversa. Então é isso, obrigado. Bom, eu também só tenho que agradecer. Agradeço todo o público, agradeço ao festival pelo convite, agradeço a oportunidade de reencontrar Mombaça. E já que a gente está falando tanto em fecundação, eu não posso deixar de agradecer. Pode ser que, como é que fala? Esse agradecimento não seja compreensível para todas as pessoas, mas para quem sabe ler, um ponto no i é letra. Então, eu agradeço àquela senhora que nos fecunda, né? A dona da fecundação, e que ela continue nos fecundando, Mombaça. Um beijo para todas vocês. Cheio.